Olá pessoal, estamos aqui começando mais um programa Jesus é Verdade que Liberta, para falar da palavra de Deus, palavra que salva, palavra que verdadeiramente nos dá um escape, nos fortalece. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, essa palavra que é o próprio Jesus nos fortifica, nos dá as instruções e traz o fortificante, Espiritualmente é o alimento, que alimenta essa parte espiritual nossa, que nos leva ao conhecimento, ao entendimento e ao vigor espiritual, a vida eterna. Então, nos conduz nas melhores obras, fazendo o que é correto, o que é proveitoso, as boas obras, os bons combates, e, por fim, a vida eterna. Somente através da palavra de Deus nós encontramos a salvação. Então, não tem como você achar isso em homem, palavras de homem. Porque quando você busca na palavra de Deus, já está dizendo, é o próprio Deus, a fonte da vida. Então, daí vem a aprovação, Significa que quando você busca na palavra, você buscou no próprio Deus, você acreditou. Então é a maneira correta. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ele está dizendo exatamente isso. Eu sou a vida. Eu sou a fonte. Eu sou o caminho. Não tem como tu achar o reino do céu ou o reino de Deus se não for nesse caminho. Não tem como você achar a verdade, que é palavra que dá verdadeira instrução, que traz esse vigor, essa aprovação, essa proteção de Deus, essas armas espirituais, se não for na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é... Por que é verdade? É porque permanece para sempre. E serve para todos os homens da terra, não é para alguns homens. Não. Não muda de estado, de país, não muda. Não, tudo é uma só. Já palavras de homem mudam. No estado os homens agem de uma forma, no outro estado é de outra forma, no outro país é de outra forma. E palavra de homem não cura a alma do homem, Mas a palavra de Deus, sim. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, essa palavra ela é suficiente para isso, para vos santificar em tudo. O que é isso? Te instruir, te dar instrução e te separar do erro, para aquilo que é certo, da má obra para a boa obra, daquilo que é errado para o certo, daquilo que é morte para a vida. Então a palavra de Deus ela tem essa função aí, que essa palavra ela te dá instrução de vida, penetra lá na divisão da alma e do espírito. Nada vai na tua alma e no teu espírito. Nada. Então, quando você
vai atrás do alimento natural, arroz e feijão aí, ou qualquer outro tipo de coisa natural, ele só mexe com o teu corpo, né? Não tem o poder de mexer na alma e no espírito, né? Então até as doenças, né, a velhice, seja o que for da vida, nada vai mexer na tua alma, porque é eterna, né? Então é espiritual. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus mexe nisso aí. Te tira de uma condição de condenado para salvo. De uma condição de criatura de Deus e te transporta para filho de Deus. Então a gente tem que compreender logo por esse lado aí, de maneira que venha acreditar e se empenhar nisso aí. Então as instruções de livros de homem, conselho de homem, te serve bem para você sobreviver na terra, né? Você é filho de homem, é criatura de Deus, mas é um filho de homem que precisa viver. Então você precisa de instrução, de ajuda entre as pessoas se ajudarem, né? Nessa convivência, dependendo uns dos outros, para sobreviver, humanamente falando. Agora, quando se trata de salvação, aí não é a mesma coisa dessa dependência uns dos outros, porque Deus não vem aqui, Ele apenas constituiu é o autor da Bíblia para essa instrução, né? Mas foi o homem que escreveu, que é exatamente Deus. Ele só dá o poder para o homem, para entre eles se salvarem, usar esse poder, saber se beneficiar desse poder de Deus para salvar a sua própria vida e ajudar os outros a conhecer isso aí, esse caminho, verdade e vida, e se salvar também. Então Deus não vai fazer nada além do que já está feito, que é a sua palavra e instruções aos homens através de sonho, através de revelação e através da sua palavra, e entre nós vamos nos virar aqui, caçar jeito de nos salvar. Então a responsabilidade está entre nós. O próprio rei Jesus, ele disse: o reino do céu, o reino de Deus é chegado até vós. Se viram. E de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a coisa tá aí, se viram aí. O reino do céu está na terra, né? Ou seja, o próprio Jesus veio e abriu esse caminho. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário e abriu essa porta para que o homem se salve. Mas assim como você depende um dos outros para a sobrevivência, e você às vezes nem percebe isso, mas eu sempre estou falando nos programas isso aí para você entender, que às vezes as pessoas nem percebem, ele vive de tal maneira assim, com arrogância, de alguma forma, com uma altivez, que ele se sente independente. E ele acha que não depende um dos outros, mas depende totalmente. Então, você não sobrevive só na Terra. Se todo mundo cortasse relação com você, aí você vivia nu, não calçava, às vezes podia até ter alguma comida, mas
era bem racionada, assim no sentido de variedade, porque você não ia poder produzir tudo. Então veja que um faz uma coisa, outro outra, e nós trocamos isso aí e sobrevivemos. Então, da mesma forma, é o reino de Deus na terra. Tem essa dependência uns dos outros. Fazer discípulo é exatamente, está dizendo, fazer quem venha substituir você. Quem venha substituir e se multiplicar nesse trabalho, nessa obra do reino de Deus na terra. Né? Que é uma obra. A obra é de Deus, mas no sentido que o reino é dele. Mas é nós que tem que fazer. Então, essa dependência que temos, quem tem o reino de Deus em si, ele não fica para ele só. É um ídolo, uma ordem imperativa do Senhor, de você divulgar isso aí, e de ensinar. Pregai o Evangelho. Então nós vamos nós vamos nos santificar, como foi dito já que Paulo falou aos Efésios 5, 23, nesse Deus, né, esse Deus ele vai nos santificar, a palavra de Deus nos santifica. João 17, 17, o próprio Jesus disse, santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, o que é exatamente, separa eles, ensina eles na tua palavra, que essa tua palavra é a verdade. De outra forma, não tem como você se santificar, você se separar de uma coisa errada, que você não sabe se está certo ou está errado. Quando a palavra de Deus diz está errado, se separa, então você se santificou, porque aquilo está errado mesmo. Então, por isso é a verdade. Então, e santifica mesmo, porque de verdade fez uma grande obra, uma obra correta, uma obra certa, um curativo, foi curado. Quando você se separa do erro, significa que foi feito esse curativo. Foi tomado um remédio e você curou aquilo lá. Então isso é santificação. Então você saiu de uma coisa errada para uma coisa certa. Você saiu daquilo que produz morte, que é o erro, o pecado, para o que é certo. Então o que produz vida. Então isso é santificação, aproximação de Deus. E distanciamento do erro, do pecado. Então isso é que a palavra ela vai fazendo isso, esse trabalho em nós quando nós queremos. E nós vamos exortando uns aos outros nesse sentido, para que a gente tenha um processo de santificação. Quanto mais você acelera isso, quanto mais você se debruça sobre isso, no sentido de se entregar totalmente, quanto mais você se entrega ao conhecimento, à obediência à palavra de Deus, mais santo fica, mais sarado fica, mais santificado, mais lavado, mais justificado pelo Senhor. Então, uma coisa que a gente tem que cair em si nesse sentido aqui. Aí não tem bonzinho para se salvar. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então, mas eu faço isso sem precisar de igreja, de ser crente. Não serve de nada. Então, obra de homem não funciona. Porque exatamente não tem aprovação, ainda que você faça uma coisa certa, mas você não está do lado certo. Sabe aquela coisa que é como que você está construindo num terreno alheio? É isso aí. Você construiu, perdeu tudo. Porque o dono do terreno vem, ei rapaz, o terreno aí é meu. Então não pode, você tem que logo confessar o nome do Senhor. Mas para que isso? Pergunte para Deus. Então, aquela coisa, você vai investir no filho dos outros? Você vai colocar, sair na rua gritando aí, eu quero herdeiro para mim, quem é que quer ser meu herdeiro? Vamos dizer que você seja bem rico. Quem é que quer ser meu herdeiro? Todo mundo vai querer, porque vamos dizer que você seja rico, porque Deus é o dono do ouro, da prata, que criou todas as coisas. Todo mundo quer salvar, todo mundo quer participar do reino de Deus. Agora, e tem as exigências. Aí você vai sair na rua, aí não quero. Aí você vai no cartório, faz lá a documentação, colocando o teu nome no nome daquela pessoa, o nome daquela pessoa no teu, colocando no testamento, para você ter o herdeiro sem você saber quem é, se a pessoa vai te obedecer. Não existe isso, pelo amor de Deus. Então você vai ter um herdeiro, você vai ter prazer de colocar no testamento uma pessoa que exatamente te agrada. Uma pessoa, enquanto se trata do reino de Deus, está dizendo, ele é o rei, o reino é dele, e você vai viver com ele para sempre. Essa convivência, trabalhar no reino, viver eternamente no reino. Ele vai botar uma pessoa problemática lá? Então dá de você entender por aí, né? Que não vai acontecer. Então preciso primeiro me encaixar nos requisitos. Eu preciso primeiro... Mas como eu estou numa carne enferma pelo pecado, a minha carne é rebelde, é contra Deus, e Ele sabe disso, Ele vai saber, Ele está sabendo, de que você entrou num processo de santificação. Você resolveu entrar nesse processo, você resolveu entrar nesse reino. Você resolveu entrar nessa escola, nesse treinamento. Aí você vai lutar. A partir daí ele vai te perdoando, por quê? Porque você está numa carne rebelde. Então você vai lutar contra você mesmo, contra as tuas vontades. E esse Deus, ele vai te conduzindo com paciência. Exatamente porque você é contra Deus. Mas tem um final desse contra. Tem uma hora que essa carne morre. Então você vai matando ela no sentido de desobedecer a Deus. Quanto menos desobedecer, significa que você matou ela. Como diz o apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20... Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu não tenho mais liberdade de vida, de decisão da minha carne, do homem que sou natural. Eu não tenho esse poder de decisão. O poder de decisão está na palavra.
nessa minha convivência com Deus, nesse conhecimento que eu estou buscando todos os dias em Deus. Então significa que Deus ele vai conduzindo esse processo, que ele sabe os pensamentos e intenção do teu coração, tudo. Quanto mais você se entrega, você se sujeita, você tem prazer nisso, na lei do Senhor, que é o que diz no versículo 2 do Salmo 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí é como uma árvore plantada junto ao igarapé. Dá o seu fruto na estação própria, a folha não seca e tudo que faz prospera. Aí quando vai para o versículo 4 do Salmo, já está dizendo o contrário daquele que é desobediente, daquele que não tem prazer na lei do Senhor, daquele que não fez isso, ele não decidiu andar com Cristo. Então ele diz, ou seja, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então não tem nada a ver com Deus, não tem salvação. No dia que morrer, vai ser condenado. Então, entenda aí que não adianta. Nós precisamos fazer de maneira correta, como diz a palavra. O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro. Jesus ele falou, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei a ele diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante de meu Pai e seus anjos. E Paulo, aos Romanos, capítulo 10 ali, versículo 8, 9, né? O 10, ele fala a respeito disso. Se com a tua boca tu confessares o Senhor Jesus e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, ressuscitou Jesus, é isso que ele está falando, será salvo. Aí ele diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 10. Então, tem esse processo aí, de você pegar o caminho correto. Aí você, não preciso disso, daquilo, como que você saiba de alguma coisa. Você possa alguma coisa. Nós não podemos nada. E não sabemos nada. Então, primeiro tem que me convencer disso. E o apóstolo Paulo ele diz isso. Aqui as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? A pessoa não sabe de nada e quer dar conselho. Ou eu busco conselho em quem não sabe de nada. E aí, outra hora, ele diz, aquele que diz que sabe, ainda não aprendeu como saber. Então, eu preciso sempre estar com o pé atrás, dizendo para mim mesmo, tu não sabe. Tu precisa aprender. Então, quando eu busco em Deus, e quando eu digo isso, é buscar na Bíblia e nos homens de Deus, nas pessoas que lêem Bíblia, nas pessoas que estão construindo a sua vida, se santificando em Deus. Então, dentro desse processo.
que começaram, entenda aí, nesse começo, que você decide isso, é uma decisão que você sabe que depois de você dizer que é crente, você assumiu uma responsabilidade. É por isso que muita gente não quer. Muita gente não confessa. Não diz que é crente em Jesus Cristo. Porque ele não quer assumir uma responsabilidade. Sabe aquela coisa de você não quer casar, quer só ficar? Quer só namorar, mas não quer compromisso. Então é a mesma coisa, ou muito mais que isso. Com Jesus, quando você confessa, significa que você tomou uma decisão. Você gostou. Você não quer só namorar com Jesus, mas você quer noivar com Jesus. Um compromisso. Você não vai atrás de outros deuses. Qualquer uma coisa que você colocar acima de Jesus na tua vida, você está traindo ele. O que é isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou. Eis que tudo se fez novo. Tudo eu preciso perguntar para o Senhor. Então, o que acontece quando você toma essa decisão? O que você fez de errado, acabou. Nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Seja bom, seja mal, seja o que for, passou. Eis que tudo se fez novo. Então eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo entendimento, umas novas pessoas para me andar que são diferentes daqueles parceiros de antes. Voltando no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão, o homem. O que é bem-aventurado? É salvo, é livre, tá salvo mesmo, tá liberto, sei lá. Qualquer coisa que você quiser achar mas salvo em Jesus Cristo. Né? Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a partir daí, você já tem as pessoas que você vai tomar conselho. Não vai tomar conselho de qualquer um. Porque é uma nova vida. Você já... Não, pera lá. Agora não é assim, não. Não posso andar mais de qualquer jeito. Eu vou perguntar aqui para o meu pastor. Vou perguntar aqui para os pastores, para as irmãs do círculo de oração. Para as pessoas que estão andando com Cristo. Que já estão anos-luz aí, andando na palavra, e eu estou engatinhando aqui, eu preciso aprender. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não, estou fora. Não posso andar no caminho dos pecadores, me manter no caminho. O que é manter? Eu posso pegar o ônibus junto com ele, mas ele vai para um canto, eu vou para o outro depois. Ele desce numa paragem lá e eu em outra. Eu não vou me manter, me deter, que significa para onde ele for eu vou junto. Não. Ele vai para fazer as obras erradas, que ele anda sem disciplina. E eu ando disciplinado. Ele anda sem Cristo. Eu ando com Cristo. Então é diferente. Então, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vai viver diferente, porque as pessoas vão escarnecer de Deus sem nem saber se está escarnecendo. Não tem nem ideia, não tem conhecimento.
não tem temor, não tem pai. Ele só vê falar em Deus, mas ele não sabe nem o que é isso. Você não, você já confessou o nome do Senhor, o Senhor está contigo, o Senhor te abriu a mente, o Senhor te deu entendimento. Você sabe o que está fazendo já, ainda que não tenha muito entendimento, mas já começou a ter. Você sabe aonde você está construindo. Essa pessoa não tem terreno ainda para construir nada. Você está construindo um terreno teu, uma boa obra. Então você já tomou uma decisão. Aí é que vem o versículo 2 lá do Salmo 1, que diz: antes de fazer isso, de andar em conselho de ímpio, deter no caminho dos pecadores, sentar na roda dos escarnecedores, já antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, quando eu tenho prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo e os seus apóstolos, aqui tudinho, Novo Testamento principalmente, aí quando você tem esse prazer, você procura as pessoas que sabem disso aí, que andam fazendo isso, obedecendo a isso, se esforçando em obedecer. Então você vai querer aprender, você vai ter prazer nisso, cada dia mais, e você vai meditar nisso de dia e de noite. Por quê? Tudo que você for fazer, você dá uma examinada para ver se está certo, para ver se está dentro dos padrões bíblicos. Porque você já tem medo de errar, você sabe que tem o erro. Você sabe que se errar, você paga o preço. Você sabe que não pode errar. Então você tem um temor. Você já tem um dom de Deus, um dom do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Então isso te traz um temor, uma diligência, um cuidado. É que para você fazer as coisas o máximo possível correto. Então, por isso que o apóstolo Paulo, quando eu falei agora de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, e o versículo 23, mas ele antes aqui, antes de chegar no versículo 23, o versículo 16, olha o que ele diz aqui: regozijai-vos sempre. Ou seja, você não pode ser um murmurador, que anda cabisbaixo. Não tem como você construir as coisas desanimado. Não, você para construir, porque na verdade salvação é construção de vida, né? Aí quando se trata das coisas de Deus, não tem como você fazer com tristeza, com pesar, com revolta. Não tem isso aí. Às vezes as pessoas falam assim de Caim e Abel, os dois sacrifícios ali. Às vezes ele diz que inventa tanta coisa, por que Deus não recebeu? É exatamente pela maneira que foi feito esse sacrifício. Não é porque o sacrifício de Abel foi um cordeirozinho, gordinho, todo o melhor da sua criação, e o outro foi uma cebola com batata, seja lá o que for, frutas. Não foi por isso, não. A questão aí foi porque não teve prazer.
Ele ofereceu o sacrifício de uma maneira, um ritual meio que obrigatório ali, pela uma tradição só dos pais, que o pai diz que era daquela forma, tem que oferecer sacrifício a Deus, mas ele querer de verdade, não. Então não foi recebido por isso. Então a Deus não importa o que é, como é, no sentido de valores ou qualquer outra, tanto valor como tamanho de coisa ou aonde é, como o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela diz que os pais dela disse para eles, ensinou eles lá, que para oferecer sacrifício ao Senhor, adorar a Deus, tinha que ser no monte lá, falou lá o monte. E você, judeu, diz que é em Jerusalém. Jesus disse, a hora vem e agora é, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adora ao Pai, se não for em espírito e em verdade. O que é isso aí? Tem que ser de verdade, não pode ser hipocritamente, porque Deus sabe a intenção, os pensamentos e intenção do coração do homem. Não adianta o homem querer enganar Deus, se ele está oferecendo apenas por oferecer. Ele está oferecendo pelo um ritual para ser visto pelos homens, de alguma forma manter uma tradição, mas está nem aí para Deus. Ele não está oferecendo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aonde está a sua vida escondida. Ele não está fazendo voluntariamente, um espírito voluntário, espírito, uma coisa interna. Então ele tem que ser espírito e em verdade. É uma coisa interna, não adianta ser só externo, carnal e hipocritamente. Não, tem que ser verdadeiro, que vem de dentro. Então disse, o Pai é espírito, importa, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então a gente tem que, ainda que a carne esteja triste, como contristados, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, mas sempre alegre. Então você pode estar triste carnalmente, mas espiritualmente é para estar alegre. Regozijai-vos em sempre. Então não tem como nenhum maldizente tem direito ao reino do céu, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios também. O que é isso? Eu sou crente, mas eu vivo me maldizendo. As coisas não dão certo, o negócio está pegando, o negócio está preto. Não é que nada, meu. Rapaz, embora esteja passando por um momento difícil carnalmente, mas você tem que passar uma alegria espiritualmente. É a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Dá o fruto corretinho, a folha não seca. O que é folha seca? Para baixo. Desanimado, não vai dar certo, não prestou, nem vai prestar. Tem como. Então tem que ter uma esperança viva dentro de mim. Rapaz, nós estamos passando num momento difícil aí, mas estamos seguros aqui. Maravilha com Jesus. Preciso ter esse ânimo para mim não passar um Deus que não tem poder. Um Deus que não vale a pena você viver, você conviver.
Não vale a pena você servir, você oferecer sacrifício. Aí eu passo essa ideia de, vale a pena não. O negócio aqui é meio... Porque você é desanimado. Então ele diz aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, né? Regozijai-vos sempre. O 17, orai sem cessar. Então precisa orar sem cessar. Essa oração, já estamos dizendo, a própria palavra está dizendo que é falar e agir. Mas eu desanimado, sem fé, sem esperança, que ação eu vou ter? Como o apóstolo Paulo mesmo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Então tem que saber em quem eu estou construindo minha vida. Eu estou oferecendo sacrifício. Eu estou cultuando. Eu estou buscando a face do Senhor, orando, buscando a face. Eu sei. Eu preciso saber. Aí se a pessoa está construindo de forma errada, ele não tem essa certeza. Como? Quem vai convencer ele? Mas quando eu faço de maneira correta, tem um Espírito que me diz, que me ajuda nas fraquezas, e ele me ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos como é. Então ele me ensina a construir corretamente, a oferecer, cultuar a Deus de maneira correta. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando a pessoa não tem o entendimento de Deus, ele não está vivendo, convivendo, tendo um relacionamento mesmo com Deus, ele não tem esse temor, esse reconhecimento, não tem quem convença ele, o Espírito de Deus não habita nele, ele não tem relação nenhuma, ligação nenhuma com o Espírito de Deus. Então ele não vai ter esse entendimento de reconhecer que tudo que acontece na sua vida é Deus que está permitindo, de alguma forma é a vontade de Deus, plena ou permissiva, que você precisa dar graças a Deus. Quando você dá graças a Deus, você é agraciado mais ainda. Então esse reconhecimento te traz cada vez mais benefício. Quanto mais você dá graça, mais graça tem. Então veja que você ser participante das coisas de Deus, da salvação de Deus, ser um crente de verdade em Jesus Cristo, tem toda uma maneira, não é bem assim. É claro que no dia que você buscar isso, você vai ter, porque Deus ele está disponível sempre. É isso que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa. Mas aí você vai ver aquele versículo, é um versículo, sempre a gente fala aí, segundo as crônicas, segundo o livro de Crônicas,
capítulo 7, versículo 14, que ali uma oração de Salomão e uma resposta de Deus na inauguração do templo ali de Salomão. Então, nesse versículo 14, o Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome. Então, você tem que, não é sem conhecimento nenhum você dizer, não, eu sou filho de Deus. Não, você já confessou o nome de ser esse filho mesmo? Porque quando você se compromete, você começa a ter que obedecer, né? Aí não vai ser de qualquer jeito. Filho significa uma obediência, uma ligação. É como que seja ali um broto de uma árvore, né, que está ligado nas raízes da árvore grande. Então você está ali recebendo a seiva daquela árvore grande. Então, um filho. Olha um filhotinho de bananeira. Está entendendo, irmão? Então, como o próprio Jesus fez essa comparação em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. É o que cuida dessa videira aí verdadeira. Toda vara em mim, todo galho que não dá fruto, ele tira e lança fora. E limpa aqueles que dão fruto para que dê mais fruto. Aí ele vai explicando. Como o galho que não está na videira não pode dar fruto se não tiver ligado na videira, assim também vós se não estiver em mim. Então veja que tem essa ligação aí. Se meu povo que se chama pelo meu nome, não é dizer que é de Deus sem ser. Será que eu estou ligado em Deus ou eu estou dizendo que estou, mas não estou? Eu estou obedecendo, dependendo 100% da seiva, da água que essa raiz está captando para me abastecer, que é a palavra de Deus. Eu estou totalmente dependente dessa palavra ou eu estou andando por minha conta? Então tem esse caso aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome. O que é isso? Povo evangélico. Povo de Deus. Eu sou de Deus. Sou crente. Então estou envolvendo o nome de Deus no meio dessa história minha aqui. No meu nome. Então aí, meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não tem como trabalhar em ti, trabalha naquele, sabe aquela coisa de qualquer jeito vai? Mas no sentido de trabalhar mesmo, salvar, tem que ser perdoado os pecados. Mas tem que ser arrependido dos caminhos, dos maus caminhos. Não tem como Deus perdoar teus pecados se tu não se arrependeu. Ei, não, me dá para cá, eu não te dei nada. Tá entendendo? Eu tenho que entregar nas mãos dele. Eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo disso. Pega para lá, joga no mar do esquecimento. Tudo bem. Aí eu vou ter agora uma vida. Ele sara a minha terra, né? Perdoa os pecados, que aí salvou minha alma. Aí ele vai trabalhar na minha vida terrena também, no meu corpo, em tudo. E é um processo daqui para frente, de santificação, de separação, de obediência. Então veja, mas não tem como Deus trabalhar em ti e você com um pecadinho ali de estimação
não se arrepender dos maus caminhos, que você nem sabe se é mal. Você pensa que é o que o pessoal acha aí. Não, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou evangélico, fazendo o que dá na telha. Se arrependeu nada de mau caminho, nada. Continua do mesmo jeito. É crente, eita, pensa no cara crente. Não é nada. Não adianta eu enganar. Não vos enganeis. Então, se humilhar, se meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira palavra é humilhação. Porque senão você não chega no arrependimento, não tem como. Arrogância, não, estou certo, altivez, estou sarado, preciso de conserto. Se humilhar, orar, buscar a minha face, aí se arrepender dos seus maus caminhos. Tá, aí que ele ouve. Perdoa os pecados e sara a terra. Então aqui no versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é essa. E o benefício é teu, é nosso. Quando eu dou graças a Deus, fiz a vontade de Deus. Aí o que é isso? Eu reconheci que Deus fez na minha vida, seja bom, seja mal. Porque Deus não é mal, mas Ele tem a vontade permissiva dele. Eu procurei o mal, achei. Não, foi Deus que permitiu, porque eu fiz errado. Perdoa, Jesus. Obrigado por esse açoite. Aí Deus, Ele vai, acaba nos dando, nos agraciando, nos perdoando, nos ajudando, porque você reconheceu isso aí, Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O versículo 19, não instigais o Espírito. Você não pode dar coice no professor que quer te ensinar. Dar coice no médico que quer te curar. Dar coice no pai que quer te ajudar. Não tem condição. Então, aquele que ajuda, eu preciso amar, correr atrás, procurar obedecer, procurar agradar de todo jeito. Versículo 20. Não desprezais as profecias. Eu não posso desprezar a palavra de Deus. Aí pode não ser de Deus, mas se for. Porque a pessoa, quando é uma profecia boa para ti, o profeta vem e você se alegra, que é uma beleza, quando é bom. Mas quando é chamando a atenção, você diz, rapaz, não é para mim não, estou fora. E se for? Então, não despreze a profecia, ou as profecias. Versículo 21. Examinai tudo retendo bem. Examina tudo, meu. Vai pensar, orar, buscar a face do Senhor, se humilhar, pedindo perdão. Senhor, isso será? É eu mesmo que falei. Examina. Aí, se não for, se for, conserta. Examinai tudo retendo bem. Abstém-vos de toda a aparência do mal. Versículo 22. Se abster, te afasta da aparência do mal. Porque tem vezes que você não vai saber se é mal.
de entrada você pode, será que é ou não, é de Deus ou não é? Na dúvida, estou fora. Afastai-vos, abstei-vos da aparência do mal. Então, por isso, se cismar que é mal, porque o mal aí mata a alma, né? Não é um malzinho que vem, quebra a perna, aí o cara vai por ali, emenda, ajeita. Não. Esse mal que nós estamos falando mata a alma. Mas é isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos encerrando por aqui nosso programa, né? Que o Senhor possa achar lugar em nós para nos ajudar a buscar a nossa vida que está escondida com Cristo nele, no próprio Deus. É isso aí. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, Pai, ser conosco, ajuda, abençoa, nos dá direção, Senhor, para fazer as coisas corretas, andar conforme o teu querer. Pois precisamos do Senhor, necessitamos, Pai. Ajuda, Pai, a compreender. Abençoa todos aqueles que nos assistiram, que eles venham entender e compreender a necessidade da salvação, a necessidade que há, meu Deus, de compreender a Tua palavra, de obedecer, e assim, meu Deus, se salvarem. Ajuda em tudo, abençoa em tudo. E em tudo nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.